vou começar. Estou aqui há 8 anos. Embora eu tenha vindo... Sou da província, sou de Alcobaça. E tirei lá, no meu tempo ainda era o 7º ano. E depois vim para cá para tirar um curso superior para a faculdade, mas a música foi de tal modo intensa que depois acabei por desistir de tudo e ir para o conservatório e estudar apenas música. Tirei composição, canto, um bocado de piano, mas o canto é que me fascinava. E, portanto, depois tentei seguir a carreira. Tive a sorte, ou talvez um pouco de mérito, de conseguir uma bolsa da Fundação Gulbenkian e fui então para a Itália estudar. Depois obtive outra do Instituto de Alta Cultura, que agora pertenceria à Secretaria de Estado da Cultura, na altura, não sei, devia ser do Ministério da Educação. E fui para o Mozarteum, em Salzburgo, onde estive 2 anos e aprendi muito. Gostei muito porque é uma escola extremamente disciplinadora, com excelentes mestres, e aí estudei, sobretudo, óperas de Mozart e Lied, muito Lied, alemão e também francês. E então, pronto, a partir daí fiz imensas óperas, imensos concertos, e depois encontrei pessoas maravilhosas. Aliás, a minha carreira de concertista propriamente dita começou com a ajuda de um grande compositor, infelizmente já falecido, o Fernando Lopes Graça, e que me convidou, ouviu-me, lá a conselho da minha professora do conservatório, a Arminda Correia, e gostou muito da minha voz, e convidou-me para fazer um concerto. Pronto, aí abriram-se-me as portas da carreira de concertista, porque fiz um concerto na Sociedade de Belas Artes, com obras dele, tudo em primeira audição. Fui, de facto, aí um grande lutador. Tive de estudar tudo em primeira audição, não tinha qualquer referência, e foi um concerto grande. E fiz tudo com ele ao piano, tocava lindamente. E dos anos vim para aqui. Porquê? Porque a minha mulher tinha praticamente nascido aqui, foi aqui criada. A mãe foi uma grande professora de piano. É pena ela já ter falecido, porque ela era, de facto, uma pessoa muito importante aqui no bairro, porque... não só no bairro, mas também em muitas outras zonas da cidade, tinha alunos, teve aqui uma escola fantástica, durante anos e anos. Aqui ela, aqui no bairro. Aqui em casa? Aqui em casa, e teve ali naquele liceu da Manuel da Maia, como é que se chama? A escola do Sagrado Coração de Maria. Sim. Ela foi professora há mais de 20 anos ali. E formou praticamente 2 gerações de pequenos artistas, de estudantes de piano. E aqui teve, neste mesmo piano, teve uma escola onde vinha muita gente, sobretudo raparigas. E aqui estudaram, ainda hoje lembram o nome dela com muita saudade. E tem uma escola mesmo aqui em frente, que era uma escola modelo. Esta escola 24, acho que quando foi inaugurada, era uma escola de modelo para muitas outras. E praticamente não foi alterada, exceto a construção aqui deste lado, deste canto, que é um refeitório. De resto, a traça da construção era absolutamente primitiva, manteve-se durante 50 anos. Este refeitório é que foi feito há 2 ou 3 anos. Foi a única transformação. De resto, mantém-se tudo igual. Claro que isto terá para aí, 50, 60 anos, talvez, o bairro. Mas ficou praticamente igual, porque eu tenho ali uma fotografia disto quando ainda não havia a construção do bairro, portanto deve ter 70 anos. Isto era praticamente um deserto. Depois que começaram a construir, estas casas são primitivas. Não houve alteração nenhuma. A escola também, tudo está como exatamente surgiu, assim se mantém. Não houve grandes alterações ao nível arquitetónico, está como foi fundado. Os pais da minha mulher foram os primeiros moradores desta casa. Mas pelo que percebi, também tem uma relação muito forte com a zona das Avenidas Novas, claro. Por vários motivos e em diferentes períodos da sua vida, parece-me. Na sua relação com a Fundação Carlos de Gulbenkian também, tenho uma grande relação, porque
nas avenidas novas havia muito mais interesse cultural do que aqui. Portanto, eu era atraído para... Os seus interesses. Por esses interesses, exatamente. Inclusive pela universidade. Ia lá e assistia a várias coisas, até exames de amigos, portanto há um relacionamento. Concertos na igreja de Fátima, não é? Aqui na de Campo Grande. Portanto, há imenso interesse à volta deste bairro. Estou ligado a essas coisas. Sim. Isso é natural que aconteça. Não é? Sim, mas as suas relações independentemente dos sítios onde foi morando, a sua relação com as avenidas ou especificamente com a Fundação Carlos Gulbenkian manteve-se parece, ao longo da sua vida. Porque havia os tais focos de interesse que me atraíam para aqui. Por exemplo, ali para o Campo Pequeno, para o Palácio Galveias, fiz lá concertos e havia muitas vezes conferências, ia lá, portanto estava relativamente... E lembra-se de assistir a diferentes momentos e algumas transformações na cidade relacionados com esses espaços, ou não tem... Sim, olha, um dos grandes foi a Fundação Gulbenkian, porque não existia. Sim. Eu ainda atuei num barracão que havia antes de construírem este edifício. Era um barracão, fiz lá um concerto até com o João de Fantas Branco e aquilo era tudo provisório. Mas a Fundação construiu mesmo aquele edifício fantástico que tem e com um auditório magnífico, onde eu colaborei, onde eu fiz imensos concertos, colaborei imenso com eles. Foi muito bom. Para mim a Fundação deu muita alma, aliás, a mim, quase todos os artistas portugueses, porque substituíram o Estado, que nunca tinha dinheiro, e então para as atividades artísticas não há dinheiro. Agora ainda acho pior do que nunca. E a Fundação fazia, de facto, concertos e ópera onde a gente colaborava. Isso foi, de facto, muito bom para nós, mesmo bom. E ainda hoje se... Hoje, fantástico. Eu continuo a ir aos concertos, agora já não canto, mas continuo a ir a imensos concertos que lá faço. Bem, infelizmente acabou ali o quarteto, onde eu ia muito. O quarteto já terminou há muito tempo. O problema agora foi... Mas teve uma ação muito importante. Sim. Havia muita gente que vinha para aqui. Muita. Faziam muitas vezes ciclos de cinema que era praticamente desconhecido. Ora, assisti lá a um ciclo de cinema russo, quando logo a seguir ao 25 de Abril, quando praticamente ninguém conhecia o cinema russo, foi tudo ali no quarteto. Uma série de filmes muito bons, bem feitos e bem interpretados. Portanto, não morando aqui, sempre teve uma relação muito Exatamente, forte. E nessa altura não morava aqui, nem coisa que se parecesse. Em 74, 75 ainda estava em Benfica. Mas vinha para aqui porque aqui tinha, de facto, pontos de interesse. Então, no início da sua carreira profissional, a Fundação Gulbenkian foi muito importante. Extremamente importante. Como é que chegou? Porque agora nós recebemos os editais dos concursos através da internet, já há uma forma mais fácil de aceder. Sim, agora era. Como é que era na altura? Era através de jornais e de informação pessoal. E também de contactos da rádio, também ouvia rádio, agora é tudo através da televisão. Mas era rádio e, sobretudo, programas, porque tanto o São Carlos como o Trindade, como o Gulbenkian, davam programas para o ano inteiro. Tanta gente estava apetrechado com os programas para ir assistir esses espetáculos, que, aliás, continuam a fazê-lo. Sim, mas digo também para os próprios concursos a que depois que referiu que recebeu uma bolsa e que depois teve financiamento para ir estudar. Como é que chegava a esses canais também? Era da mesma maneira? Da mesma maneira. Não havia internet, claro, nessa altura. E usava-se pouco. Mas também, como disse, também frequentou o conservatório. Sim. Se calhar o conservatório também era um meio para chegar a este... Aliás, o conservatório tinha uma coisa boa, que era, tinha sempre, sobretudo no átrio, e às vezes os próprios professores, tinha programação de várias instituições. E a gente sabia ali o que havia, acontecimentos musicais, sobretudo. Mas também me interessava por teatro, ia muito ao Dona Maria, assistia imensas peças de teatro, agora já não tanto, que o teatro está um bocado decadente. Mas nessa altura ia imenso ao teatro.
Mas, enfim, não quero estar aqui a falar coisas muito controversas. O que ia perguntar era, na vida cotidiana, como profissional da música, não é? O que é que também... Que transformações é que consegue agora lembrar-se... houve grandes transformações a seguir ao 25 de Abril. Devo dizer que culturalmente foi uma grande diferença, porque de antes havia apenas a orquestra, veja a diferença que há. Havia, no tempo do fascismo, a orquestra de Lisboa e do Porto, e uma orquestra ligeira pequenina. Agora há uma data de orquestras. No campo da ópera isso tem crescido pouco, é o São Carlos, mas bem sei que a ópera é um espetáculo caríssimo. Sim. Não dá para alimentar com pouco dinheiro. Sobretudo portanto, no nosso contexto não há cultural, possibilidade de fazer. Mas mesmo assim conseguiu. Agora, devo dizer que depois do 25 de Abril eu lutei muito do lado da esquerda, claro, porque detestava a direita e contribuí com amigos e através do sindicato dos músicos para que houvesse uma grande transformação no campo musical. Isso aí lutei bastante. E que o que é que reivindicavam? O que é que, quais eram essas lutas? Por exemplo, o poder do trabalhador, coisa que não existia. Não é? No tempo do fascismo ninguém podia abrir a boca, senão era logo preso. É terrível. Eu fiz um concerto na Faculdade de Ciências, no tempo de fascismo, para aí em 66, 67. E como era o Lopes Graças, esteve lá um inspetor da PIDE e queria cancelar o concerto. Isto era uma coisa inconcebível. O que é que a gente estava a fazer? O crime. Eu e ele para fazermos um concerto para os estudantes, foi promovido para a Associação Académica da Faculdade de Ciências, para os estudantes, e programação era Debussy, Ravel, música do próprio Lopes Graça e outros compositores franceses, uma coisa completamente indefensiva, só tinha que ver com a parte cultural. Pois esse idiota do inspetor queria interromper o concerto, depois foi o presidente da associação, que era um tipo, aliás, muito inteligente, que foi falar com ele e disse: isso é um absurdo, o que é que os senhores estão a fazer? Que esse indivíduo é comunista. O Lopes Graça estava conotado com o Partido Comunista, aliás, nem sequer estava inscrito no Partido Comunista. Ele disse-me: já estive, mas depois zanguei-me com aquela gente e saí. Portanto, não havia sequer esse perigo dele ser do Partido Comunista, nem era, embora simpatizante comunista. E estava a ver, queria caçar o concerto. Depois lá conseguimos acabar o concerto. Mas claro que eu fiquei um bocado perturbado. Aquilo chocou-me bastante. Foi horrível. Então, mas referiu que depois do 25 de Abril, profissionalmente e em termos de produção artística, acompanhou depois uma proliferação e esse período foi mais intenso. Os músicos e os cantores passaram a ter um estatuto, coisa que não existia. Não é? Nós éramos convidados para algumas coisas, mas não tínhamos qualquer estatuto profissional, depois passou a haver. E com um poder reivindicativo, às vezes até exagerado. Mas de qualquer modo as pessoas podiam dizer: não concordo, quero participar, e muitas vezes contribuíam para que houvesse um ambiente até mais agradável, portanto, de participação. Não havia aquele fecho, as pessoas estar sempre cheia de medo e tinha de tocar ou cantar porque se não o fizesse depois podia ser incomodado por ter simpatias com isto ou com aquilo, sobretudo com a esquerda. E depois não, as pessoas eram completamente livres, além do acesso à informação e mesmo os escritos entre nós e tudo eram sempre livres, nunca mais houve necessidade de esconder, fosse o que fosse. Isso foi uma diferença descomunal, fantástica. Mas... não só entre os músicos, eu também me considero músico, não é só cantor, mas também entre os cantores, porque nós não tínhamos sequer uma companhia. Sabe? Havia a companhia do Teatro da Trindade, mas era uma coisa praticamente com pouca expressão. E depois passámos a ter uma companhia no teatro mais importante, que era o de São Carlos. E aí éramos cantores profissionais. Primeira vez que houve cantores profissionais em Portugal. Foi primeiro no Trindade, embora com pouca relevância, e depois no São Carlos, com uma companhia
instituída e presente a chamada Companhia Residente. Que foi constituída em que data? No São Carlos foi só em 76. No Trindade começou em 73, embora não propriamente com grande expressão, porque as pessoas tinham medo de serem profissionais, porque depois não havia quaisquer garantias para o futuro. Portanto, fui eu e um outro colega, o resto era só mulheres, porque as mulheres tinham sempre o marido em casa a sustentá-lo, tinham o marido como suporte. Hoje, felizmente, é completamente diferente. Hoje é mais a mulher que é suporte que é o homem. Então, o músico, nessa altura, ou o intérprete, ou eu acho que são todos músicos, mas tinham que ter uma outra profissão para além de... Claro. Não havia cantores profissionais. Todos eram funcionários bancários. Eu era assistente da rádio, de música, fui assistente da antiga emissora nacional. Ainda estive lá uns 5 ou 6 anos. Era isso que me dava o sustento, porque só o canto era impossível. Os músicos ainda se aguentavam porque eram pagos também pela antiga emissora nacional. O São Carlos fazia uma colaboração, mas quem lhes pagava o vencimento era a antiga emissora nacional, que é a atual RDP. E eu também lá trabalhei como assistente musical, ainda uns anos, e continuava a colaborar no São Carlos como cantor. Então, na Gulbenkian, mas o estatuto de cantor profissional só depois, em 76, 77, é que tivemos uma companhia residente que durou ainda 16 anos. Mas viveu da música? Sim, vivia da música. Quer dizer, quando fui assistente na emissora, tratava da música, mas era mais fazer programas, percebe? Não era propriamente... Mas grande parte da sua vida mas estava dentro música. Da música, isso não há dúvida alguma. Fazer programas de rádio em que, essencialmente, cuidava da música. Mas depois, quando se tornou cantor residente no depois São Carlos... deixei. E fez isso praticamente a sua vida tinha de toda. ser só cantor, não podia ter outra profissão. E sim, até achava bem, porque a gente tinha ensaios às vezes de manhã, de tarde, não podia ter outra profissão depois. Quando não havia profissionalismo, isto é, profissionalidade, todos nós éramos profissionais, profissionalidade tem mais que ver com o vencimento, o que é que acontecia? Os ensaios eram só à noite, porque as pessoas tinham que trabalhar durante o dia, só podiam fazer ensaios à noite. Eu lembro, por exemplo, do Álvaro Malta, foi um grande cantor, mas que era médico, durante o dia estava na maternidade, pôr meninos cá para fora. Era um obstetra. E à noite tinha os ensaios. Depois, quando passou a haver profissionalismo, ele também desistiu, porque era muito difícil conciliar as duas coisas. Ser médico e cantor, tinha de se optar. E eu optei. Podia ter continuado na emissora ou optar pelo canto. Mas como era a minha paixão, claro que eu optei imediatamente pelo canto. Depois mantivemos-nos lá ainda durante 16 anos, depois houve estas transformações políticas e acabaram também com a companhia. Pois. Felizmente eu aí já não estava tão empenhado e comecei a dedicar-me ao ensino e ainda fiz algumas coisas, sobretudo traduções de óperas, que era uma coisa que também me fascinava, e ensinei algumas óperas, portanto tudo ligado com a música.